Pergunta para o senhor, doutor Talvani. Muito bem, vamos lá. Ananda, da Bahia. Olá. Principalmente, na verdade, a gente fica com vontade de falar assim, minha bisavó mandou perguntar. Boa, Mas tem a pergunta problema. é minha, né? Muito bem. Assim, eu tô com um plano de casar no meio do ano que vem e eu já tô sofrendo que nem peru às vésperas. Eu tô assim, pensando... É errado, assim, porque eu, como cristã, eu fico imaginando, eu fico morrendo de vergonha de imaginar eu entrando num sex shop. Para o senhor e para vocês, é errado uma cristã ir num sex shop sendo casada? Boa pergunta. Boa pergunta. Vai lá, doutor Talvani. Pois bem. Põe no peito e joga para a rede. Pois bem. Muito boa pergunta. É uma pergunta muito interessante. Agora, quem vai a algum lugar vai por algum motivo, né? Então, vai ao sex shop, primeiro, por quê? Né? Vai buscar o quê? Tá? Eu quero uma lingerie mais picante, etc. Nós temos uma brincadeira aqui de fantasia, não tem problema nenhum. As fantasias entre o casal, né? Casados, não tem problema nenhum. Então, ele quer que eu me vista, sei lá, de isso, aquilo, X, não vou nem dar sugestão, mas que se vista de algo, né? Vou que eu falo aqui que não pode, enfim. Vamos lá. Tudo bem. Agora, se é para que exista uma substituição de equipamento anatômico, né? Substituição de pênis, substituição de vagina, se é para que a gente use determinadas coisas que vão apimentar uma questão de sexo alternativo, tá certo? Oral, anal, né? Isso é necessário um certo cuidado, porque tem coisas que não são fisiológicas. O equipamento humano, ele pressupõe um determinado tipo de uso. Está aqui o professor que diz o seguinte: se você faz exercício em excesso, você vai ter uma lesão por estresse, você vai ter uma série de problemas, essa lesão vai te tirar do exercício, né? Você vai ter um período de recuperação. Tudo que você fizer em excesso, ou também o que você não utiliza, né? Atrofia, quer dizer, você não faz exercício nenhum, você estava prestando atenção, você estava falando sobre isso. Quer dizer, tem pessoas que vão ter essa capacidade e vão manter um razoável preparo físico. Lembrando que o teu preparo físico não é apenas porque você quer ter um corpício, né? Isso. Bonito, etc. Não. Quer dizer, a tua oxigenação depende disso também, porque você vai ativar a circulação, se você vai ativar grupos musculares, você vai ativar a tua circulação. A tua circulação vai ativar a tua oxigenação, vai alimentar as células do seu corpo. E o teu cérebro depende muito de queimar a glicose e, para isso, precisa muito de oxigênio. Tá? Então, o exercício físico ele é uma maneira de você... É uma cultura de vida, de viver, de promover vida para o teu organismo, né? Então, voltando à questão, você tem que pensar o que é que a gente vai fazer, porque o equipamento pressupõe um uso fisiológico, anatômico, e certas coisas vão contrariar isso, né? E aí entra já uma questão de respeito próprio ao outro, né? Vou comprar, vamos exemplificar, vou comprar um vibrador, quer dizer, qual é o impacto que isso pode ter, por exemplo, no cônjuge? Fala assim, peraí, está me substituindo, mesmo que sejam os dois, é bom pensar muito bem no que é que se está buscando nesse local, né? Mais uma pergunta, nome pergunta. Laís, sou lá da Bahia também. E pegando um gancho com a pergunta da Ananda, como a igreja pode orientar casais de noivos para essas questões? Caso que é muito fechado ainda esses assuntos dentro da igreja. Eu queria saber como a igreja poderia ajudar. Tá bom. A primeira coisa é não estimular test drive. Tá legal? Não? Tá certo. Bom, enfim, brincadeiras à parte é o seguinte. Exatamente, a igreja precisa ter cursos de noivos, a igreja precisa falar abertamente nos cursos de noivos para o público-alvo determinado. Quer dizer, estamos, né, destinados ao casamento, tá? Estamos noivos, nós estamos com tudo preparado. Assim como você está preparando a cerimônia, assim como você precisa do cartório, etc., você precisa também saber certas coisas, conhecer certas coisas, precisa ser conversado. E às vezes a família não tem ou a disponibilidade, ou não tem a espontaneidade, né? E às vezes até não tem o conhecimento correto a respeito de tudo. Então, ou isso deve ser buscado através dos cursos de noivos, ou
consultório de família ou consultório do próprio, vai o noivo para o urologista, vai a noiva para o ginecologista, enfim. O conhecimento deve ser colocado de uma forma clara, cristalina, né, correta, bem dosada, para que as pessoas entendam o seu papel e o papel do outro e saibam dar e receber de uma forma adequada, de uma forma sadia. Eu gosto de pensar nessa união de duas pessoas como um plano que não é puramente romântico, mas que não foi arquitetado por nenhum homem. Então, existe uma união que ela é uma junção muito perfeita, né? E, às vezes, a gente floreia tanto, faz curso e etc. O natural, que é ser, já existe a atração física pelo outro e as coisas vão se desenrolando, né? Exatamente. Eu gosto de pensar nessa perspectiva. E com relação à igreja, acredito que a igreja tem dado passos para discutir mais abertamente em fóruns específicos, porque senão o problema se torna maior. Por isso, acesso livre. Por isso, acesso livre. Eu só queria fazer uma contribuição. Além da orientação e da informação ela ser muito importante, o casal construir uma intimidade é essencial. E, às vezes, a gente fala, eu casei, pronto, já estou íntimo dessa pessoa. E a intimidade ela vai muito além. É um aprendizado do dia a dia, né, de conhecer o outro, não só o seu corpo, mas o jeito, que gosta, que não gosta. Né, tá aberto para se permitir ser conhecido e conhecer o outro, construir uma intimidade. Doutor Tavares, uma pergunta para o senhor. Deixa eu só fazer sobre o que o David falou aqui. Aceitação, a doutora falou, mas é uma questão importante. É verdade, não ia precisar de nada disso não houvesse tanta informação deturpada. Né? O David tem razão, quer dizer, era simplesmente colocar homem e mulher e as coisas iam acontecer. Só que está havendo tanta distorção que a igreja precisa se posicionar e falar assim, aqui, ó, isso aqui é correto, isso aqui não é correto. Então, as pessoas precisam conhecer isso, porque muitas inverdades são colocadas com a roupagem de verdade absoluta. A gente recebe algumas perguntas, né? E, às vezes, as pessoas querem saber a respeito da menopausa e da libido. Né? Se diminui, não. Fala um pouquinho para a gente também sobre isso. Tudo bem. A menopausa define-se a última menstruação. Findou-se o período reprodutivo da mulher, teve a última menstruação. Tem a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Antes de terminar efetivamente, terminou e depois que terminou. Esse ciclo ele é circundado pelo fenômeno do climatério. O fenômeno do climatério pode trazer uma série de transtornos pela falta de hormônios. O ovário ele começa a ir para a aposentadoria, declina o estrogênio. Esse declínio de estrogênio e progesterona causam certos efeitos. Bom, tirando os efeitos desagradáveis, como ondas de calor, sódios noturnos, às vezes ressecamento da região genital e urinária, tirando isso, não há problema em relação à libido. Né? A questão da libido, ela passa por uma série de conceitos que são biopsicossociais. Né? Vem da criação, vem das crenças, vem da educação, vem das experiências. Essa construção sendo sadia, a pessoa vai ser sexualmente sadio até os 120 anos de idade. Uau. O problema é que vão vindo distorções, experiências ruins, escolhas ruins, né? E vão construindo uma questão negativa. Essa questão negativa pode impactar. Agora, existe tratamento para isso, ou no consultório, ou através do conhecimento, através da comunicação, através da oração. É você buscar o centro das questões que, na realidade, é o conhecimento inicial que a gente tem. Primeiro de Deus e depois você olhar para si e olhar para o outro, despojado do julgamento. Né? Essa é uma questão muito importante. E esse exercício traz uma vida sadia sexual até a morte, vamos colocar assim. 120, eu anotei. 120, boa. 120. Eu acho que o pessoal da banda está querendo fazer O pessoal da banda quer perguntar? Fala, Ramon. Vamos lá. Eu queria perguntar a respeito, o senhor falou da menopausa. Sim. Só que eu queria saber a respeito da andropausa. Tá. Fala-se pouco sobre ela. Muito pouco. E eu tenho muito interesse. Muito pouco. Pois bem, porque a mulher tem um fenômeno muito marcante que é a menstruação. A menstruação é um fenômeno físico, assim, estrondoso. Né? Quer dizer, a cada 28 dias, se for tudo perfeito, tem um ciclo de sangramento. Descamação, denométrio, sangue e tudo mais. Tá certo? Quer dizer, o homem não é tão elaborado. A mulher é delicada,
ela é complexa, tá? E Mulher o homem complexa? não. Complexa, sim. Complexa. Ela não é complicada, não confunda. Muita calma nessa hora. O Sentiram, seu né? valor excede a finas joias, ele está querendo Não, eu dizer só- Não é que bem a assim. mulher Eu coloquei pra ela ser foi vencedor nessa. criada É. Uma coisa é como complicada, outra coisa é Tá auxiliadora. complexa. certo. São coisas diferentes. Enfim, de fato, o homem, esse sistema do homem ele é mais simples, tá? Tudo bem, não há algo assim definido, fala assim, a mulher tem a última menstruação, menopausa. O homem não tem um ciclo definido, tá certo? Eu, por exemplo, convivo numa comunidade, num estágio rural que eu fiz no exterior, aonde um índio de 80 anos de idade gerou uma criança, tá certo? E ele tranquilamente tinha todas as suas funções. Então, é muito difícil você determinar um momento assim que mudam todas as coisas. Agora, você vai perceber, sim, determinadas coisas que vão caminhando durante o tempo, né? Você, por exemplo, uma das maiores autoridades em sexologia do Brasil, que por acaso é mineiro e tudo mais, fala que a cada década você vai tendo um índice maior de impotência, tá certo? Não que você se torne totalmente impotente, mas você vai talvez melhorar a qualidade, mas a frequência vai ficar um pouco menos efetiva, tá? Então você vai perceber, mas no homem isso é uma coisa muito mais diluída e mais difícil de identificar. Então, por isso que nelas é tão estudado, tão entendido e é até mais dramático também. No homem a coisa vai um pouco mais lenta, exceto os casos de patologia. A tal da próstata é uma pedrinha no nosso caminho, né? Porque aí se você tem uma patologia de próstata, se você tem que operar, que fazer rádio, etc., isso realmente aposenta certas funções suas. Tem que fazer os dois exames. Pode, ou não? sim, tem que fazer. Pode, tem que fazer. É. Só o PSA não resolve. Tem gente que Não. fala, Tem que fazer. Não, não.